Conta essa história aí, brother. Ucrânia medieval. Vamos lá. Olá, Tucano. Vem novamente. O povo pediu. O povo enlouqueceu, na verdade. Não cansou de falar queremos mais Tucano, queremos mais Tucano. Pode ter sido uma ode ao PSDB? Pode. Mas a gente acha que não. Então a gente tá aqui agora trazendo você novamente. PSDB não acabou, não? PSDB não acabou, não? Essa semana? Acabou toda hora, mas toda hora volta, né, cara? Toda hora Mas o assunto é bom. Mas o assunto é muito bom porque, primeiro, o mundo, ele quase acabou algumas vezes e agora ele tá a maré deu uma baixada. Né, vai acabar. Fica Mas vem. O menino Putin não tá de brincadeira. E a gente vai falar um pouquinho, Tucano, ele é um grande especialista. Não. Eu sabia. Curioso. Um dos maiores especialistas falou que se garante e que se alguém tiver alguma coisa contra, pra sair na mão. Ele falou aqui. E vai falar um pouquinho sobre a Ucrânia, mas a Ucrânia de verdade. A Ucrânia é moleque. A Ucrânia raiz. De pés descalços. A Ucrânia de pés descalços. Justamente. A Ucrânia medieval, você vai contar pra gente. Porque, primeiro, você tá escrevendo sobre isso, né? Isso. O que você tá escrevendo, pra quem não sabe? Eu tô escrevendo um romance histórico, tipo Cornwell, tipo Conway. Foda. Não tão bom quanto eles. Não li, então não sei. Mas eu tô escrevendo desde 2011. Maneiro. Então fazem 11 anos. Uma hora embala, né? Na verdade tá pronto. Eu mandei pro editor. O editor pediu algumas alterações, mas eu sou um procrastinador Pediu pra alterar o autor. Tem como fazer essa pequena alteração aí do tema e do autor, por favor? Bom. Mas tá vindo. Mas tá mais próximo a cada ano. Um dia vem. Maneiro. E aí você com certeza leu muito sobre o tema. Exato. Né? E você vai conversar um pouquinho, porque muita gente não sabe que além de, tudo que tá acontecendo na Rússia e Ucrânia agora nesse momento, pra quem tá ouvindo um pouquinho depois, de repente, literalmente a Ucrânia morreu. Tá ligado? Acabou. Às vezes, uma Onde bomba... era a Ucrânia? Sabe, um buraco, a Kira, tá ligado? Não, às vezes não. Às vezes, tá tudo acontecendo, tudo certo, mas é importante datar o episódio. Porque vai que, entendeu? A gente lança episódio rindo, Zelensky esquartejado, tá ligado? Então, não aconteceu nada ainda aqui enquanto a gente tá gravando, tá? E agora pode falar mal da Ucrânia à vontade. Tem vários nazistas lá, horrível. Tem mesmo. Mas e aí, vamos lá. Ucrânia medieval. O que é isso aí? Então, a parada começa ali no final do século VIII, começo do século IX, com vikings. Naquela época, o IDH não era tão bom lá, tá? Hoje em dia, né, todo mundo, Noruega, Dinamarca, mas era só basicamente gelo, pântano e montanha. Então, eles resolveram tentar a vida na Europa continental. Desceram lá dos Escandinávia. Isso. Os daneses, né, os dinamarqueses e os noruegueses foram lá pro lado do oeste, né, da Europa Ocidental, digamos assim. Aí tocaram o terror lá na Inglaterra, na França. Gente boa, rapaziada. Se amarra o negócio da morte. Adoro. Isso. E aí, tinha os suecos também, mas os suecos resolveram pegar outro caminho, que eles pegaram o Mar Báltico, desceram até o Lago Ilmen, foram descendo pelo rio Volkhov, depois o Dnieper. É um caminho. E chegaram no Mar Negro até Constantinopla. Passaram por Osasco, que tem muito viking lá até hoje. Muito. Das barbearias. Eles abriram várias barbearias lá em Osasco. E aí chegaram aonde que você falou? Constantinopla. Que eles chamavam de Tsargard. Tsargard. Por quê? Porque é a cidade, Gard, né, dos czars. Ou czars. Czar vem de César. Sim. Assim como Kaiser, né? Na Alemanha. Kaiser, Czar. Tudo vem de César, muita coisa derivada aí. Exatamente. Porque César é imperador, né? O pica. Lá do Império Romano. E aí era a cidade dos Césares, dos imperadores. E aí eles iam pra lá. Porque eles tinham uma ilha lá na Suécia chamada Birka, que era tipo uma feira do rolo. Sacou? Uma feira do rolo viking. Maneiro. Tinha coisa de tudo quanto é lugar do mundo. Então eles levavam as coisas que tinham lá por esse caminho fluvial, iam até lá Constantinopla, vendiam lá, traziam coisa de Constantinopla, que também tinha coisa que vinha do Oriente Médio, que vinha de tudo quanto é lugar. Constantinopla era o centro do mundo ali da Ásia, Europa. Assim. Exatamente. E aí levavam, e no meio, né, eles tinham entrepostos, onde ele também pegava uma coisinha ali, um alcatrão em Smolensk, pegava umas peles ali em outro lugar, tal, não sei o quê.
Esses caras eram chamados de varegues ou varanjos. E eles eram vikings, igual os vikings da... Porque muita gente não sabe, acha que viking era um povo. Tipo, povo viking. Mas era meio que um termo meio que... A galera. Viking é mais profissão, na verdade. Era um lifestyle. Isso. Porque, tipo, viking, se eu não me engano, É te falar, eu sou de skate, eu sou viking. É quase isso. Mas eu, cara, tipo, eu sou do navio, da navegação. É tipo um marinheiro da Escandinávia. Eu queria muito conhecer alguém que falasse, eu sou dos navios. Mas os vikings... Sou dos navios. Porque tipo, os vikings, eles são vários povos diferentes. Tipo, noruegueses, suecos, como você tá falando. Eles todos ali naquela região, eles tinham a galera que era os barqueiros, podemos assim dizer. Que era a galera que, que a gente chama de viking genericamente. Mas não é um povo bonitinho. É tipo bárbaro, que significa um monte de coisa. Que a gente chama genericamente. Mas eles não bárbaro. tinham um lugar fixo, é isso que Escandinávia, podemos dizer. Onde hoje é Suécia, Noruega. Mas a região toda, entendeu? É meio grande. Inclusive eram vários povos lá. Mas eles não ficavam migrando o tempo todo, não. Até tentaram algumas vezes invadir a Inglaterra, né? Enfim, né? Isso aí é outro papo. Mas eles tentavam ir pra alguns lugares na Península Eles se Ibérica. estabeleceram em alguns lugares. Os noruegueses, dinamarqueses, por exemplo, eles foram pra Inglaterra e durante um tempo foi governado, grande parte da Inglaterra foi governado pelos noruegueses, né? Era o Danelaw, né? Era a lei da Dinamarca, né? Dos daneses. E eles foram pra Islândia, colonizaram a Islândia. Teve um cara que é o Erik. Ele assassinou um cara na Noruega e ele foi expulso. Aí ele foi pra Islândia. Chegou na Islândia, ele assassinou o vizinho e foi expulso. Gente boa. Aí ele falou, porra, vou mais pra lá. E aí ele foi e encontrou a Groenlândia, que é a Terra Verde. Greenland, né? Que é uma mentira, porque lá é gelo, né? E aí ele voltou contando essa cascata, falando assim, é Greenland, lá é Groenlândia. Porra, é maravilhoso, vamos? E ele levou uma galera pra lá. Não sabia que era essa história dele. Levou uma galera pra lá pra colonizar. Aí colonizou. Aí o filho dele, Leif Erikson, chegou até o Canadá. Foi lá, fez uma... Chegou bem antes que o Colombo. Europeus aqui. Lembra aquele... A gente tem um episódio inclusive ele era europeu, né? O que é? Sim, Mas dos portugueses, espanhóis, né? Aquele contexto de colonialismo. Cara, mas é meio que recente que é comprovado. A comprovação de que os vikings estiveram aqui na América, acho que tem 20 anos, algo do tipo. Que encontraram, tipo, uns assentamentos. Não sei se é no Canadá. Acho que é no Canadá. E aí encontraram... E é real viking, assim, e muito mais antigo do que, enfim, né? Mas eles não deram continuidade ao Projeto Canadá? Não, porque foram expulsos pelos índios. Eles foram lá, fizeram um comércio e tal, mas aí eu acho que os índios acharam que eles eram muito folgados e mandaram eles embora. Aí eles voltaram para a Groenlândia. Tanto que a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Mas essa é a galera do oeste. A galera do leste, os varanjos, né? Desceram lá, fizeram entrepostos. E aí teve um que se destacou, que era um cara chamado Rurik. E aí esse cara, que era um dos líderes, tal, não sei o que, ele se estabeleceu lá nesse caminho fluvial. E tinham várias tribos eslavas lá que moravam lá, mas elas pagavam tributo para os Khazares, que era um império que era judeu. E é legal a história de como eles é meio lenda, tá? Tudo isso que eu vou falar, ele tá mitologia da parada, né? Então, ele tá nas chamadas Crônicas Primárias, que foi escrito por um monge em Kiev, mais uns 200 anos depois. Então, não tem fonte contemporânea, né? Mas aí é igual Grécia e Roma também, pô. A história que a gente sabe da Grécia e de Roma é a galera muito mais na frente contando. É uma contando. fonte confiável, mas veio do WhatsApp. Tipo... não é confiável. Mas veio do WhatsApp. Não é confiável. Pode ter vindo do WhatsApp. Então, como é que é? Qual o termo? Telegram. É tipo a galera... É tipo uma galera que, tipo, tá, obviamente... Teu tio te contou? Tipo isso? Tipo isso. Tipo um tio. Que você confia no seu tio, mas seu tio às vezes... veio na tradição oral. Isso. E aí o cara falou, vou escrever isso aqui pra não se perder. Isso. O lance é... História como nós conhecemos, como ciência, não usou o critério histórico rigoroso que existe hoje. Entendeu? Hoje você não pode falar... Pô, aconteceu tal coisa. Não, você não pode falar isso, tá ligado? E pronto. Tá bom, aconteceu, todo mundo anota. Não, você tem que comprovar.
Mas naquela época não existiam fontes nenhumas. Então as poucas fontes, a gente se agarra a elas, tá ligado? Mas sabendo que são poucas fontes. A gente precisa de várias fontes diferentes pra ter certeza de um bagulho. E a gente só tinha poucas, né? O Rurik eu costumo comparar com o Ragnar, sabe, da série, né? Porque é uma figura que o termo é semi-lendário. Por quê? Se você pegar o Ragnar e tudo que é atribuído a ele teria que ter vivido 200 anos. Que era desde atacar lá a ilha de Lindisfarne até atacar Paris, tal, é uma lacuna muito grande. Mas todo mundo fala, foi o Ragnar. Os filhos do Ragnar fizeram o grande exército pagão, tal. Então, o Rurik é a mesma coisa, ele é semi-lendário. Acredita-se que existiu um Rurik, mas talvez ele não tenha sido o cara que fez tudo isso que tá na história do Crônicas Primárias. Mas aí... tinha outras tribos lá que pagavam tributos aos Khazares. A história de como eles viraram judeus é o seguinte. Eles eram politeístas, tal, não sei o quê, e aí eles resolveram se tornar monoteísta. E aí o Kagan, né? Boa, esse título é bom, né? Essa daí, tô tentando me segurar aqui. O Kagan chegou e falou assim, chama representante das 3 religiões. Um cristão, um muçulmano Parece piada. e um judeu. Num bar, né? Entraram no bar. E o Kagan ainda, né? Entraram numa taverna. Exatamente. E aí falaram, expliquem suas religiões e tal, não sei o quê. E aí Parece muito piada. Ele não se decidiu, e aí ele chegou, eu quero um particular com cada um. Você, se não fosse pra ser a sua religião, qual que você escolheria? E aí, tanto o muçulmano quanto o cristão falaram, não, judeu. E aí ele falou, então, beleza, agora a gente é judeu. Faz sentido. Eles escolheriam mesmo. Qualquer cristão, qualquer muçulmano diria isso mesmo, verdade. E aí, o que aconteceu? Esse Rurik chegou lá, e essas tribos, Drevilianos, Vês, os Kirkives, tinham vários, Radimiches, tinham vários lá, eles pagavam tributos aos Khazares e eles brigavam muito entre si. Aí diz a lenda, isso é a parte que eu menos acredito, né? Porque ele falou assim, que eles chegaram e falaram assim, Rurik, a gente vive brigando, você não quer botar uma ordem aqui? E aí o Rurik falou, beleza, então agora eu sou o grão-príncipe de vocês. Cara, isso é muito o clássico da história do cara tentando justificar por que ele matou todo mundo, tá ligado? Por que a ditadura aconteceu? Porque muita briga. Me chamaram. Momento de instabilidade política. A sociedade queria. Isso, a sociedade pediu, porque era muita briga, tem que parar. E aí ele chegou e falou, vocês estão pagando quanto pros Khazares? Aí estão pagando X. Aí ele falou, então paga X pra mim, que eu não deixo eles baterem em vocês. Cara, é bom. Fica aqui comigo. Esses filha da puta. Os Khazares ficavam mais pro rio Volga, pro rio Don e tal. Mais longe. Mais pro Oriente. E aí, beleza, ele ficou lá reinando e ele se mudou pra Novgorod. Velik Novgorod, porque tem outra cidade de Novgorod na Rússia. Em Velik Novgorod, que é a grande Novgorod, ele estabeleceu lá a capital dele, onde ele começou a reinar sobre as tribos eslavas, tá? Ele tava lá de boa, tal, tinha um parceiro dele, um cunhado dele que chamava Oleg, e ele teve um filho, e uma hora ele morreu e ficou o Oleg no lugar dele, porque o Igor, filho dele, era muito pequeno. O Oleg era mais empreendedor. É o José Bonifácio, né? O Dom Pedro II, muito novo. Isso. José Bonifácio que resolve os bagulho. E aí o Oleg chegou e falou, vou ampliar essa galera aqui. Então, foi lá, dominou mais algumas outras tribos e tal. E treinou o Yuri. E treinou o Yuri. O Igor. Desculpa, ele treinou o Igor. Isso. Então José Bonifácio pra caralho, né? Porra. Então, aí ele tinha uns outros varegues que estavam em Kiev, que era o Askold e o Dir. Eram irmãos. Embora em Kiev só tenha o túmulo de um, que eu acho que é do Askold. E tem gente que acha que era uma pessoa só. Mas, enfim. Esse Askold e Dir, eles chegaram a atacar Constantinopla, tocaram o terror lá, não invadiram, mas eles eram malandros. Eles ficavam sabendo, quando o exército de Constantinopla e a marinha tinham saído para brigar com os árabes, e aproveitavam e atacavam lá. E aí eles atacavam, tocavam o terror em volta no subúrbio e tal, conseguia algum acordo comercial com Constantinopla e voltavam.
Esse Askoldidir estavam em Kiev e o Oleg falou assim, porra, Kiev é maneiro, porque é no meio do caminho, é na meiota, tá ligado? Então eu vou lá e vou tomar essa cidade. Pra já adiantar metade da viagem, Exatamente. ficar por lá mesmo. E aí, é uma cidade que é pela natureza, assim, ela é mais bem protegida que Novgorod e tal. E Kiev é no atual território da Ucrânia, né? Novgorod era a Rússia. Aí ele chegou e ele veio... Eu não entendi até hoje como é que é essa história, tá? Mas ele chegou com o Igor no colo, sacou? Ele escondeu a galera dele e chegou no porto de Kiev com o Igor no colo. Aí falou, deixa eu entrar. Aí o Askoldidir falou, não pode entrar aqui não. Aí eu, deixa eu entrar. Tá criança. Aí, não pode entrar. Mas eu tô com o bebê. Ah, tá com o bebê? Ah, então pode. Aí abriu o portão. No que abriu o portão... Veio geral. Veio os trapalhões, tá ligado? E invadiram Kiev, mataram Askoldidir. Culpa do bebê. Culpa do bebê. E aí foram lá... Dá pena. Criança dá pena. Criança é foda. Foram lá, invadiram, tomaram. E aí o Oleg falou assim, agora a capital dos varanjos aqui, né? Da minha galera vai ser em Kiev. E essa galera começou a ser chamada de Rus. Todos esses suecos que estavam lá, morando lá e estavam mandando na região, eram chamados de Rus. Por isso vem Rússia, né? Rússia e russo, né? E Kiev passou a ser a capital e por isso também essa época é chamada de a Rus Kieviana, né? A Rússia de Kiev. Então ele estava lá, beleza, Oleg. Oleg, ele era famoso pelos seus dons premonitórios. Ih, maconheiro do caralho. Ele era profeta. Ele via as coisas, Ei, né? profeta. Ele era profeta. Tanto Caralho. que ele organizou um ataque a Constantinopla, né? Essa história é muito boa, mas também é difícil de entender. Quando ele chegou no Bósforo, né? Que é lá na entradinha lá pra Constantinopla, né? Tava fechado a passagem com umas correntes gigantes. Essas correntes são famosas, tal, que fecham o Bósforo, tal, e os navios não conseguiam passar. Ele tava com 2.000 navios. E aí ele falou, vou tocar o zaralho nessa porra. Só que com uma corrente eu não consigo. Aí o que ele fez? Gente, vamos pra margem aqui. Aí levou pra margem, botou roda nos navios. Olha aí, cara. E foi... Pegou um bebê. Botou o bebê nas rodas. Vários bebês em volta das rodas do navio. Foi até Constantinopla. Constantinopla, o imperador estava lutando contra os árabes, estava desprotegido. Ele foi lá e ele não chegou a tomar Constantinopla, mas ele pilhou tudo em volta, tocou o zaralho também e forçou Constantinopla a fazer um puta acordo comercial e dar um resgate para eles irem embora, né? E aí ele pagou, eles voltaram, tal, não sei. Mas quando os gregos lá de Constantinopla souberam que o Oleg estava vindo, eles tentaram envenenar ele. Olha aí. Só que ele chegou, quando foi beber o vinho, não vou beber. Tá envenenado. Porque ele era profeta. Olha aí, cara. O cara era bom, pô. Era o Rasputin, moleque. Mexe com Agora, ele. esse pessoal é profeta, gosta de vinho, veneno, né? Todos esses Rasputin também, essa galera de lá. Não, mas o Rasputin tomou, pô. O Rasputin tomou, Mas tomou e vomitou. na ruindade ele viveu. A ruindade tinha destruiu ali. O Rasputin úlcera, era pica. Rússia também. Não, Ele tinha úlcera? úlcera. Eu acho que sim, né? Tem esse papo, não tem? Eu não sei, mas diz que ele tinha também uma parada que dava medo, né? Tinha uma úlcera de 21 centímetros. Tamanho da Ah, lapa. o pau dele eu vi. Tá na internet. Estranhíssimo. Pô. Muito desproporcional. Mas é aquele Quer pau... dizer, ele era alto pra caralho. Mas é aquele pau cone. Que começa com a bitola grande. Cara, eu não sei, mas... E aí vira aquele pininho de cocaína, assim. Eu não sei, aquilo é caro, aquilo. Pô, é verdade. E é legal que tem o pau de Napoleão também na internet, né? E é, moleque... Eu não vi esse. É Davi Golias. Nem ele viu. Ele não conseguia nem mijar. Não, o do Rasputin a gente sempre fala, mas O do Napoleão é tipo um cavalo marinho, velho. É papo reto. Mas assim, porque não tava em formol também, dá moral pro brother, né? Tipo, o famoso tava frio, tá ligado? Não tinha formol, e aí deu uma smiggle, assim, ficou uma parada meio... Mas depressão pura, assim. Mas não, sempre tem essa parada de envenenar a galera também, né? lógico. A estratégia Rússia boa. é especialista, né? Putin é piradaço também, né? Isso. Novichok?
Não tô ligado, não. É o agente químico que... Ah, é? Que eles botam, chama Novichok. E aí, Novichok? Novichok. Lógico que ia ser esse nome, Tem o Polônio também, e tem o Novichok. Eles gostam muito do país deles, né, cara? Tudo é Venendograd, tá ligado? Tudo uns nomes assim, caralho. Bom demais. Mas aí, então, olha como morreu. O Oleg tinha esses poderes aí paranormais, profeta, né? Porém, ele tinha... O destino é inexorável. Não tem como. É o oráculo, né? Ele previu que tinha uma profecia de que o cavalo dele, o corcel dele, ia matar ele. Olha aí, rapaz. Só que ele gostava muito do cavalo dele e não quis matar, né? Porque ele matou o cavalo não vai me matar, né? Então, ele chegou e falou assim, gente, ó, leva o cavalo daqui. Eu não quero nem saber pra onde ele foi, mas leva ele daqui, porque senão ele vai me matar. Aí levaram, né? Cavalo é tão legal. Aí, deu uns anos, ele perguntou, pô, tô com saudade do meu cavalo. E meu cavalo? Aí, pô, seu cavalo morreu. Mas morreu tranquilão. O cavalo treinando pra matar o cara lá. Morreu tranquilão. Aí ele falou assim, pô, então acabou a profecia. Opa. Vou lá visitar o meu amigo cavalo. Aí ele foi lá, desenterrem aí os ossos do cavalo. Aí também tá mexendo, porra. Aí desenterraram e tal, não sei o quê. Quando ele foi mexer na cabeça no crânio do cavalo, tinha uma cobra dentro, picou ele e ele morreu. Caralho, que maneiro. Entendeu? Então, o destino é inexorável, não tem jeito. Sim. As nornas começam a mexer nos fios lá e não tem jeito. Maneiro. Bom, ele morreu, ficou no lugar o Igor, que era o bebê. Quantos anos ele tinha? Você sabe, mais ou menos? Já era adulto. Já era adulto. Mas ele era o bebê da época, falcatrua. Isso. Era ruim, então. Depois ele virou um cara ruim ou virou um cara do bem? Não tem gente boa nessa época. Não tem gente boa. Todo mundo aí é ruim. Não, nem hoje, não, né? Mas, mas tem os piores. Mas... ele era um tirano, né? Ele dominava todas as tribos lá e cobrava imposto. Então, tá. Aí o tal do Igor, né? Ele era filho da Olga de Kiev, também é famosa. O Igor de Kiev, ele, quando assumiu, falou assim, também quero ir lá em Constantinopla e tocar o zaralho. Sim. Já foi Ascoldidi, já foi Oleg, eu também fazia meu nome. Total. Aí ele foi também com uma porrada de... Constantinopla, puta, já não aguenta mais. Os vikings vêm aí, os russos. E aí, saiu pra lutar com os árabes, aí já vem viking, certeza. Vai deixar o portão aberto. Os russos chegando. E aí, inclusive, a base dele pra atacar lá era a Crimeia. Olha aí a lendária. Eles se juntavam ali na Crimeia e iam. E aí, ele foi pra lá e tal. Tinham poucos navios. O imperador tava fora. Tinha o patriarca lá. O patriarca chegou e falou assim, pega aqueles navios que estavam velhos e bota no mar. E cercou o Igor. Na verdade, não cercou, porque o Igor tinha muito mais navio, né? Chegou perto do Igor, o Igor falou, vou pilhar esses navios. Aí começou a cercar. Só que esse navio tinha o fogo grego. O fogo grego é uma arma que até hoje ninguém sabe exatamente como era feita. Olha, que maneiro. Mas era uma parada que fazia a água pegar fogo. E aí tinha um canhão na frente, um canhão atrás, né? Eram poucos barcos, mas aí os barcos do Igor foram se aproximando pra tomar o coisa. Quando chegou perto, fogo pra tudo quanto é lado. Era um líquido, assim, tipo um alcatrão, um óleo, né? Mas que não apagava de jeito nenhum. E aí grudou nos navios, foi pegando de um navio pra outro, tal, não sei o quê. Metade morreu queimado, metade morreu afogado porque tava de armadura, né? De cota de malha. E aí morreu afogado e ele voltou. Ele não fez o nome dele. Depois ele até tentou, em 944, ele voltou lá pra tentar, aí conseguiu um acordo, não era tão bom quanto o do Oleg, não fez o nome dele. Yurizinho. Igor. Tô tentando muito. Foi mal. Igorzinho É aqui. Igor de Ingvar. Olha só, cara. Assim como o Oleg de Helgo. Caralho. E Rurik de Rudrik. Yurik, né? Os nomes que eles usam hoje pra chamar essa galera são eslavizados. Mas eram nomes nórdicos, eslavizados. Como Olga é Helga, né? E aí o Igor voltou e ele foi cobrar imposto de uma das tribos lá, dos Revilianos, e armaram a casinha pra ele e mataram ele. Ele deixou um filho criança, que era o Sviatoslav.
Sviatoslav. E a Olga de Kiev. O Sviatoslav era pequeno, então a Olga ficou como regente enquanto ele estava crescendo. Igual o anterior, né? Igual o anterior. Aí, Olga de Kiev, em determinado momento, vai para Constantinopla. Que ela quer conhecer. Né? Trocar uma ideia e tal. Ela não vai no intuito de invadir, ela vai pra conhecer. Os caras já estão na mão, os caras estão preparados. Se a Olga mexer, ele dá um socão. Quem tava lá de imperador era o Constantino VII, o Porfirogeneta. Quê? Porfirogeneta. Não tô ligado. Ele é o nascido no púrpura. Porque, vocês sabem... As cores, né? A cor púrpura é a cor da nobreza. Porque era muito difícil você tingir qualquer coisa de púrpura. Porque antigamente as cores não eram sintéticas, né? Você não fazia nessa no época era preto e branco, inclusive, o mundo. Você tinha até uma sépia, dependendo do lugar que você ia. No México até hoje, né? Se eu ver filme de Hollywood, tem uma coisa meio amarelada. Não, mas sério, tipo, as cores nessa época eram cores que você pegava da natureza. Tá ligado? Então, tipo, tanto que os quadros... Isso perdeu, né, com o tempo. Os quadros, as cores que você colocava no quadro influenciavam no valor e no valor, não só em grana, mas no valor que o quadro tinha. Se um quadro tinha, por exemplo, lápis lazuli, que é uma cor meio azul bebê, mais ou menos, valia mais, porque era mais difícil de você comprar a cor, aliás, o minério que faz lápis lazuli. Púrpura era a mesma coisa. Então as cores influenciavam no valor, independentemente do que tava ali, tá ligado? É tipo o jacarezinho da Lacoste, assim. Isso botou aí. O jacaré, já tá 300 Se fosse um jacarezinho púrpura, então... Que pariu. E o quarto que ele nasceu era todinho roxo, púrpura. Então é pra falar que ele era um ricão pica mesmo, filho de pai pra caramba. rico do caralho. E ele foi pra lá, ela foi pra lá, né? A Olga era muito bonita. E instigou a paldurecência de Constantino VII. Ele ficou apaixonado. Justo. E aí falou que queria casar com ela, tal, não sei o quê. Ela falou que não. E... não quer. Só que mexeu no cabelo. Né? Aí ele, putz, eu não sei se ela não quer mesmo. Mas conseguiu batizá-la. Ela batizou a Olga e a Olga virou cristã. Calma. O cara queria pegar a mina, não conseguiu, batizou ela. Cada um tem... Isso é o que eu chamo de derrota. Cara, é uma mina, não chegou a rolar nada, mas eu batizei ela. Agora ela é cristã, cara. É verdade. Não dá, velho. Que louco. Eu não sou de julgar a estratégia não. rapaziada. Louco tentar. E existe friend zone, existe Christian zone. Isso é muito além, velho. Tá louco. Entendi. Mas aí ele chegou e falou assim, poxa, Olga, a gente tá aqui nesse coisa, não vai rolar nada. Tudo, pô, tranquilo, mas pô, já ouvi falar da palavra. E aí ela, tipo assim, que palavra? Ele, E dali já veio esse, chegou na Bíblia. Aí começaram a tocar aquelas músicas de comédia romântica, eles lendo a Bíblia juntos. I found a way. Aí apontando assim pro versículo. E aí botava a mão junto e tirava a mão rapidinho. Certeza que foi assim. E agora tu imagina que a Kiev, nessa época, apesar de ser a capital de um império, né, do grão-principado, ela era toda de madeira. Sério? Eles não construíram. Tipo, os vikings também. Tudo sempre bem basicão. Até anglo-saxão. Eles viviam nas construções de pedra que os romanos fizeram. Porque, por exemplo, tinha uma ponte na Inglaterra. Se a ponte quebrava, eles construíam outra de madeira do lado, porque eles não sabiam fazer com pedra. Porque a de pedra é romana, antigona. Romano sabia. Que as construções romanas eram pica. Sim. As romanas eram pica. A galera até zoa muito isso, né? Que tipo, na América... o continente todo, né? Os nativos aqui tinham as construção pica de pedra resistente pra caraca. Azteca, maia, as construção foda. E os vikings, tudo nos bagulho, tudo cai nos pedaços, né? E a galera julga, né, o outro superior. Mas romano não, romano grego também de lance maneiro, mas principalmente romano, né? As estradas romanas tá até hoje, pô. Aqueduto, Coliseu. Até hoje mesmo, assim, pica pra caralho. Mas e aí? E aí, que a era toda de madeira, paliçada, né? Em cima de um promontório e tal. As casas de madeira, o salão de madeira, tal, não sei. Ela vai pra Constantinopla, imagina. Constantinopla, hoje em dia, ainda é pica, né? Mas, porra, é uma parada absurda. Tu não foi pra lá? Não, o Dudu Spor foi. Pô, ele foi, viu as fotos. Mas é sacanagem, né? Porque, porra, imagina, só o hipódromo de Constantinopla era o tamanho de Kiev. Então, ela deve ter ficado maluca e falando assim, porra, se
eu preciso ser cristã pra conseguir uma parada dessa aqui pra mim, eu acho que vale a O pena. famoso... O cara tinha um carro maneiro, né? O cara tinha uma Yamaha, tá ligado? E dá-lhe Cristo. Pô. E aí ela voltou com essa pira aí de ser cristã, tá ligado? E voltou com os padres e tal, não sei o E quê. eles eram a religião deles eslavo mesmo, pagão. Perum, Sim, que é aqueles bem deuses parecido clássicos. com deuses nórdicos, tá? Ah, é? Perum é tipo Thor, é o deus do trovão e tal. Que eles vêm de lá, né? Então. E aí, ela voltou, mas o filho já estava crescido, né? O Sviatoslav, que é o primeiro regente, né? O primeiro governante da Kiev Rus, com o nome realmente eslavo. Porque Sviatoslav, Sviato é sagrado e Slav é glória. Por isso que é Slav Ukraine, que eles falam hoje em dia, né? Que é glória à Ucrânia. Então, ele era o Glória Sagrada. Era o nome dele. Rapaziada aí Pesou no nome. E era né? engraçado que ele teve muito contato com as tribos túrquicas que viviam na steppe, que eram os Pechenegs, que era tipo um proto-mongol, que era cavaleiro e arqueiro ao mesmo tempo, sabe? Foda. E aí ele usava o cabelo igual o deles, que era foda! só um topetinho aqui, ó, um rabo de cavalo aqui no meio do... Estileira, tá? Tem gente que fala que ele tinha duas... Uma de cada lado, Maria Chiquinha, sacou? Aí Maria pica. mas eu acho que em determinado momento da história resolveram mudar isso porque pegava mal, né? O cara de Maria Chiquinha. Eu vou te dominar. Maria Chiquinha. É verdade. E aí ele tinha o cabelo bigodão, tal, cabelo tipo Pecheneg, se vestia todo de branco. E esse cara, ele deu uma expandida legal no império lá dele, né? No Kiev Rus. Ele foi lá e destruiu os Khazares. Botou o terror mesmo e destruiu as duas maiores fortalezas que tinham dos Khazares. Os Khazares não sabiam, estavam tipo o urso do pica-pau, tá ligado? Sabia pra onde... Vai pra casa. Venceu os búlgaros do Volga, que também eram uma galera forte. Cazaquistão tem algo a ver com isso? É perto ali? Cazaquistão- Não é muito longe, não. Não é tão longe, mas é mais pro Oriente, Não, eu acho que ele não chegou lá, não. Mas ele foi mordido pela a mosquitinho do domina tudo, tá ligado? E aí ele falou assim, por que não Constantinopla? Mamãe falou que é tão bonito. Ai, caralho. E já tem histórico, né? A gente já tentou, perdemos com o menino Igor. Acertei o nome agora, perdemos com o menino Igor. É verdade. As Cold D, Olha aí. Olha Oleg. E aí ele falou, vou lá. E aí ele realmente botou o terror mesmo. Ele sitiou a cidade, os domínios, né, de Constantinopla. Você sabe mais ou menos que ano foi isso? 970. Ah, não. Tava... Constantinopla era bem mais fraquinho nessa época. Não, mas era o pica da época. Sim, mas é que Constantinopla vai cair em século XV, tá Sim. ligado? Que Ei, já tava... sem spoiler. Tá bom, Alexandre. Desculpa dar o Tem spoiler. spoiler de 500 anos, mas... Pô. Sviatoslav resolveu, tomou tudo em volta Sim. e falou, agora vou tomar aqui também. E aí não rolou. E aí ele tomou um pau, voltou, na volta ele morreu. Deixou 3 filhos. 3 filhos que não se davam. Um, inclusive, era bastardo, que chamava Vladimir. Vladimir ficou com Novgorod. Novgorod é ali perto. Novgorod é subindo o Dnieper. Aí chega no rio Volkhov. É perto. É o primeiro lugar onde o Rurik ficou. Tá, beleza. A primeira capital dessa galera. Ficou com o Novgorod, o outro filho ficou com a parte dos Drevilianos e o outro filho ficou com Kiev. É lógico que rolou uma guerra fratricida. Eles começaram a guerrear entre eles. O Vladimir, que era um bastardo. Muito feio. Briga de irmão? É feio, né? É feio. É feio. Porque sempre tem uma camada que ninguém sabe, que é tipo assim, pô, você roubou minha boneca. É sempre as paradas assim, aquela vez, aí vamos matar. É sempre feio. Esse cara não deve tomar muita decisão pensada. Não gosto. Não tô gostando dessa parte. Me chama quando... Eu dormi aí.
O Vladimir, inclusive, foi passar uma temporada na Suécia, porque... Na Suécia, na Noruega, porque ele tava tomando um pau aqui. E aí ele foi pra lá, juntou uma galera de viking. Isso que eu ia falar. Juntou uma panela lá e voltou forte. Porque eles devem se conectar perfeitamente com os vikings nessa época. Sim. Deve ser, nós somos tipo os vikings, só que descemos. Exatamente. É isso. E tinha esse comércio, continuava, né? Aham. Comércio que ia de Birka lá até o Hedeby também, na fronteira da Dinamarca com a Alemanha. E já eram todos cristãos? Não. Não era? O Sviatoslav não curtiu essa ideia da Olga. Da mãe. A Olga chegou com um padre, ele mandou enforcar os padres. Maneiro. Ele falou, não, padre aqui não. Não. A revolução do PCB, filho. Ele pensou assim, como é que eu vou... Eu adoro, né? Eu sigo um Deus que tem um machado, que é guerreiro, que é o Deus do trovão. Como é que eu vou trocar ele por um Deus que é crucificado? Um Deus pregado. Que fala de amor e os caras. Olha, não, minha pira é outra. E não deixou a mãe, né? Mãezinha pode ficar como cristã. Eu e minha galera, não. Todo mundo tem uma mãe de uma religião diferente, né? Que sempre rolam ela solta umas coisinhas, você, não, mãe, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Aí ela solta uma coisinha da fé dela, todo mundo tem, normal. Aí o Vladimir volta com essa galera e mata os irmãos e fica com tudo. Caralho. Então ele virou o Vladimir o Grande. E a Olga ela virou santa da Igreja Ortodoxa Russa. E o Vladimir também, porque ele virou cristão e aí sim ele botou o cristianismo pra galera toda, pra todas as tribos e tal. Falou, pai, foda-se esse machado aí, bagulho é de AC. E aí, mas fizeram naquele esquema, né? Falaram, tem uma festa muito legal, mas ela é pagã. Fala assim, então a gente... Então adapta aí, pô. Adapta, bota outra festa. São o quê? Valentinho? No lugar aqui da festa do... Expedito. Agora é o Santo Expedito. Santo Expedito aqui. Em eslavo. É Expedito. Aí botou lá, aí a galera, beleza, não foi muito... foi um pouco a contragosto, como sempre, mas viraram cristãos. E ele também virou santo na Igreja Ortodoxa Russa, São Vladimir. Isso, a Santa Olga existe até hoje? Sim. Que doideira. Ela é considerada Santa Olga igual aos apóstolos. Ela é considerada tão foda quanto os apóstolos. Caralho. E o São Vladimir também é sinistro, pica. E aí, depois disso, teve vários outros descendentes. Essa galera é chamada Dinastia Rurikida, por causa do primeiro lá, do Yurik. E os czares da Rússia, eles são dessa dinastia. Eles são chamados... Hoje o Putin eu acho que não. Não. Ele é czar, hoje ele é século czar. XX, né? Século XX. Ele é czar, mas eu acho que não. Não, falando o que morreu lá, a família lá, Romanov. Romanov. Romanov era, então. Não sei dizer, de mas... De repente rolou uma troca, entendeu? Mas os primeiros, pelo menos, certeza que eram Rurikidas. E aí, depois de um tempo, teve uma fragmentação e viraram vários principados, né? Então, Kiev virou um, Lituânia ficou outro. E Moscou, já tinha ido pra lá? Então, Moscou é bem depois, né, dessa história toda. Por isso que tem aquele meme que fala assim, Kiev no ano 1000. Aí já tinha uma igreja, né? Aí Moscou no ano 1000, é um bosque. Aí Kiev em 1100, já cheio de coisa. Moscou era um bosque. Aí depois começaram no rio Moscovo, fizeram lá uma cidade, ela cresceu e virou o Principado de Moscovo, né? E aí teve essa fragmentação, tal, beleza, vários principados, vários kniaz, que era o título que eles tinham, só que teve o advento do mongol. Gengis Khan e sua patota. Esse era do corre, né? Esse aí, meu amigo, esse aí é um lance que a gente, por ser do Ocidente... Mas tem episódio dele, né? Temos na Semana Gente Ruim, uma semana especial, onde a gente falava de gente que matou muita gente. E Você ouvinte... Mas pera, não só matou. Porque segundo
segundo análises de DNA, Estuprou geral, né? tem não sei quantos por cento da população da Terra que tem os genes do Gengis Khan. Vitinho é mongol. Ouvinte, aproveitem e assinem e comentem alguma parada no canal nesse episódio. E Dá um escutem likezinho. esse episódio aí do Gengis Khan, Da que é semana legal. e houve a semana toda. A semana é muito boa. Tipo, uns 7 dias consecutivos, nós falamos de Gengis Khan, de Tamerlão. Subestima o Tamerlão. Tamerlão. Pol Pot. Pol Pot regaçou, filho. E falamos de 7, Hitler, Zada. Mas tem que rolar uma semana dessa de novo. Oh. Só pra falar do filho do Saddam Hussein lá. O Dai Hussein. Que é esse brother aí. Esse aí é eu maneiro, não- gente não- boa. Eu não deixo trazer aqui pra Padrinho dos disso. meus filhos. Maluco é bom, Ah, maluco é bom. Mas enfim, meu querido. Aí, beleza, tá falando do coisa mesmo? Mongol. Mongolzada, Gengis Khan. O mongol não para quieto, né? Não. Então invadiram a China. De cavalo. De cavalo. Dando flechada. Dando Mais flechada. maneiro de tudo. Não descia nem pra comer. Botava carne entre o cavalo e a perna. Sério? Não sabe disso? Não. Pegava aqui um pedaço de carne. Aham. Aí fala assim, eu vou descer pra cozinhar essa carne? Não, mó calor aqui. Boto a carne entre a minha perna e o cavalo. Já Ah, na fala. salgada, Fala já assim. salga com Isso. suor. Aí puxa aquela carne Fica bem seca bom. e come. Você faz isso também? Todo dia. Todo dia. Quando eu quero comer mais rápido, assim, não quero muito pensar no que eu vou comer, Chama um cavalo no Uber, né? eu loco Você um cavalo. pede. Uber Horse. Pego o Uber Horse, eu caminho 80 km cavalgando Faz o corre, Itaú, E come Bradesco. um pedacinho de carne. e sal do Himalaia, que gira, que a pedrinha que é, Sal rosa. é aquele que eu gosto. Pimentinha do reino, também aladinha. E vai só. Não tem que colocar muita coisa, mas manteiguinha girar no bife é bom. Entendi. Se bom. der. Se bom. Tem umas vinho também que é bom. Mas vamos focar. O que mais os mongol fizeram? Invadiram tudo. Os E mongol- quando nós vamos falar de Ucrânia? O cara não tá entendendo nada do episódio. Quando é que a gente vai acabar a introdução e começar a falar de Ucrânia? É só o Ucrânia que a gente falou até agora, tá ligado? Agora que vai sair da Ucrânia, tá ligado? Muito bom. O mongol invadiu tudo, tal, não Sim. sei o quê. Morreu Gengis Khan, mas os filhos continuaram. Kublaizada. O neto, Batu Khan, ele ficou com uma parte do império que chamava a Horda de Ouro, a Horda E eles brilharam muito. Foram pra Ucrânia. Essa aí saiu. Pô, aqui cabe, hein? No banho. Aqui cabe umazinha, hein? Uma bet. Que cabe. Bom. Eles foram pra Rússia e pra aquela região toda da Ucrânia e dominaram tudo. Foda. E aí ficaram durante 200 anos lá mandando em tudo e a Ucrânia obedecendo e pagando tributos. O legal dos mongols é que eles deixa a galera. Vive aí do seu jeito. Tu Me quer dá ser uma cristão? grana. Se quiser ser cristão, se quiser ser pagão, faz o que tu quiser, dando o dinheiro pingando. É isso aí. É. Pagando imposto. É o Estado brasileiro, né? Nas costas do empresário, que é quem trabalha. Tô brincando. Obrigado. Que isso? Mas é meio que só pagar os 5% da proteção, 10%. Tipo assim, o Gengis Khan fala, você vai aceitar esse imposto. E aí os caras, não vou. Aí corta a cabeça da mãe. Não, na verdade, eles cortavam a cabeça da mãe e falavam, você vai... Aí, É verdade. Aí ele fala, não, mesmo assim não vou. Aí vai, corta da filha também. É, isso aí. Vai crescendo, vai escalando. E aí teve mongol dominando lá até a batalha de Kulikovo? Foi Licou. Não sei o nome. A batalha do Dmitri de Moscou. Na verdade, começou a ter muita disputa entre os mongóis. É o que acontece sempre, né? Tinha muito Kagan e Khan pra pouco lugar. E aí começou a cada um ficar com um pedaço, tal, não sei o quê. A Lituânia começou a ficar encorpada, né? Tinha o grão-ducado da Lituânia. Ah, mas a Lituânia era quem que tava lá? Rússio? Não, Rússio de Kiev? não, acho que eram os lituanos mesmo. Ah, era? Eu não sabia. E aí eles invadem Kiev. Eles tomam dos mongóis. E começou a crescer. O grão-ducado da Lituânia foi uma grande potência no começo do... E a Lituânia, ela é a região onde tem a Vênus mais antiga. Ah, é? Aquela, sabe a Vênus? Aquela estatueta? Que
muitas pessoas acreditam que a Lituânia é onde nasceu, ou pelo menos onde tinha a principal religião matriarcalista, mais antiga. Que a mulher era pica e o homem, a sociedade era matriarcalista e o homem era subjugado à mulher. E nessa época eles falavam que por nenhuma construção tinha muro, que não tinha guerra, porque as mulheres são bem menos... E elas estavam no poder. Mas é tudo mitologia, né? Igual a gente tava falando ali, tá ligado? Mas Lituânia era pica pra caralho. Mulher não é tão belicosa assim, mais ou menos, né? Porque a Olga, antes de ser cristã... Porque lembra que eu falei que mataram o marido dela? O Igor, menino Igor? A vingança dela foi... punk. Braba. Tá no meu livro. Tá vindo aí. Call to action! Rolou um call to action maneiro. Não. Ela era sinistra. Pica. Não tinha pudores não com... Não, iradíssimo. Nem, não morte, tem que ter mesmo. sangue, não fogo. tem que ter mesmo. Não tem que ter mesmo, pô. Isso aí. Bom, aí enfraqueceu o Império Mongol, né? E eles começaram a sair a sair de lá. O Dmitri de Moscou foi o cara de Moscou que chegou e peitou eles mesmo, e venceu eles 2 vezes. E foi quando começou a retirada mesmo dos mongóis e que começou a Moscou virar o centro mesmo. Né? Porque Moscou, na verdade, era só um coletor de impostos nessa época. Ah, é? Era fraco. Não era como Kiev, como Vladimir. Lá resolvia coisa do governo. Ganhava grana, juntava lá. DG. Maneiro. Tanto que até hoje São Petersburgo é maior, né, do que Moscou. Né? Então. Tem várias cidades, na verdade. E aí o Dmitri vai e toma lá. E aí a Ucrânia, né, aí já não é tão medieval, né? A Ucrânia, ela fica indo igual ioiô ou pele de pica. Fica de um lado pro outro, Ela foi do Império Austro-Húngaro, ela foi da Polônia, foi do Império Russo. Uma parte ficou para a Polônia, outra parte ficou para a Rússia. Então não existia um Estado Nacional ucraniano. Né? Vocês sabem quando ela ganhou esse nome? Virou Ucrânia? Eu acho que no século XIX. Daí que virou Foi pelo menos quando começou o nacionalismo ucraniano. E segundo o Felipe Figueiredo, quando começou o ucranianismo, talvez. Que é o sentimento de você se sentir parte de um povo e tal. Mas é igual, por exemplo, o povo ucraniano já existia, né? Sempre existiu. É como o País Basco, na Espanha. Não existe o país, né? Não é um estado. Mas é um dos povos mais antigos da Europa, né? A Espanha são vários povos que foram juntados lá na época do Castela, né? dos reis católicos e tal. E na Ucrânia foi no século XIX, né? Muito recente, né? 1800 e brau. Não, mas da guerra da Crimeia, né? Naquelas guerras da Crimeia lá. Um pouco antes. O início do século XIX, então. No começo do século XIX teve... Que é quando a Rússia tentou tomar a região. Então, aí a Polônia tinha uma parte que chamava Galícia. Caralho. Pois é. Os caras não tem paz, velho. Não, mas tá falando de 1000 anos de história também, porra. Peraí. Que minha cabeça. Não, mas é isso. É guerra não stop, né? Tanto que eles iam atacar Constantinopla quando eles estavam em guerra com outra árabes, galera. Porque também quando não estavam em guerra com os árabes, estavam em guerra contra os búlgaros. É verdade. Ou contra os húngaros, que eram os magiares. Maneiro pra caralho. Então já tava no timing mesmo de rolar Guerra. uma invasão de novo na Rússia. Agora? Não, já, cara... Você foi pensando dos períodos. Ficou um até tempão. Até demorou, pô. A gente ficou 2010... Historicamente. No Oriente Médio continuou, pô. Não parou no Oriente Médio, pô. Estados Unidos desde 2001 tá lá guerreando, pô. Então não parou. No Ocidente que tava um pouquinho mais tranquilo. E, pô, a Guerra Civil na África tá rolando até agora. Muito. Tá ligado? Então não parou. Grupo Wagner. Aonde? Na África. Eu acho que eu vi uma notícia logo quando começou as primeiras, sei lá, bombas, as primeiras paradas, as primeiras invasões russas, mostrando o que estava acontecendo ao mesmo tempo, assim, que... acho que é Iêmen. Uma galera, assim. Tá rolando guerra pra caralho o tempo todo. É porque... Por que eles não param, né, Vitor? Eu gosto muito de um comentário que eu fiz um episódio sobre Rússia e Ucrânia. Episódio que a galera ouviu. E aí, né, falando da Crimeia, então falei bastante. E aí tem o comentário que a mina deixou, porque o Spotify dá pra você deixar comentário agora. Ela, meu Deus, por que não divide?
Eu adoro. Por que não divide? Eu gosto. Ai, meu Deus, que saco. Para, divide. É muito foda. É só mas isso. Mas olha, tem russo na África hoje. Tem? Tem pelo menos 10 países diferentes. Tem russo. Tem Deve mercenário. Mas é mercenário russo. Do grupo Wagner. Do que tá lá com o O Putin. que é o grupo Wagner? Ah, meu amigo. Grupo Wagner Mercenário pica. é um cara. Tem um cara que é o Wagner. E É aí o tem um apelido- grupo. É, ele tem um esse? grupo. Vai explicar O apelido de guerra dele, o nome de guerra dele é Wagner, porque ele é. Igual o Wagner Moura no filme do Paulo de Oliveira. Quase isso. Não. Ele é fanático por Terceiro Reich. É nazistão mesmo. Ele é nazista. Porra. Tem Aí, até tatuagem nazista, né? ele tem tatuagem fingindo que é uniforme da SS. Não, cara... Aí que tá, só que a coisa Querido. que Aí, é Wagner porque o Wagner, compositor clássico, Ah... é o predileto do Hitler. É, isso aí eu estou ligado. E é legal porque, tipo assim, o argumento do Putin, um dos argumentos principais pra ele invadir a Ucrânia era vamos promover uma desnazificação na Ucrânia. Que realmente, 2013, 2014, rolou uns lances... Tem. Tava chato. Tem o Batalhão Azov. Que é realmente neonazista, realmente, isso é fato. E aí o Putin falou, opa, é aqui que tá o meu bode expiatório, vou falar disso. E ele falou, vamos promover uma desnazificação na Ucrânia. Aí ele mandou os nazistas. Aí mandou os nazistas lá. Tá, mas essa galera, esse Wagner é um cara que tá Nazista. ligado Ele é ao governo tipo a russo? Blackwater. Ele Sabe é nazista. Blackwater? Não. É o Academy. É os mercenários americanos. Que vão pro Iraque, vão Tá, pra tudo quanto é lugar. Mas é uma parada privada. Ou não? Privada. Dizem que é parte do exército, né? Não tem um papo desse? Diz que quem... Tem CNPJ? Tem. Ah, então tem minha simpatia. Então carrega a Rússia nas costas. Cueca com os impostos. Tem um oligarca russo que ele é do ramo de alimentação, de catering. E ele que teoricamente que financia o grupo, tá? Quem comanda é o Wagner, quem financia esse oligarca, só que quem contrata é o governo da Rússia, tá ligado? Ou E o cara nazistão. ou governos, Tem tatuagem real como se fosse um uniforme nazista. ou governos da África que estão tendo guerra civil, contratam para a segurança, né, para fazer a segurança, ou para desestabilizar o outro governo que está no poder, entendeu? E é grande esses... É relevante ou é relevante. 50 cabeças? Não. Só na Ucrânia hoje tem 1000. E tem em 10 países diferentes na África. E não são só eles. Na Rússia tem uma agremiação, digamos assim, que chama o União... Como é que é? União Nacional Russa. Que tem 100 mil membros. E a galera... E é nazista. O símbolo deles é uma suástica, só que meio estilizada, vermelha e branca. O pai da Jade Picon também. Também. Já viu isso aí? Mas acho que eu quero acreditar que é sem querer. Porque às vezes os caras é só burro também. Tá ligado? Tem maldade? Tem. Mas tem burrice. Tem burrice entendeu? também. Pode ser. Mas ali tem, na região do Donbass, tem vários grupos russos de extrema direita, ultranacionalistas. Tem o Batalhão Azov, que foi incorporado à Guarda Nacional da Ucrânia. Quando o Zelensky entrou... Não, Ou foi antes? No Petro Poroshenko. No anterior. Sim, mas o Zelensky é brother. Mas o Zelensky é brother. Não, então, a parada é o seguinte, o Petro Poroshenko... O que é o presidente anterior? Presidente anterior da Ucrânia antes do comediante. Tá. Ele fez algumas merdas, né? Primeiro é voltar a usar alguns símbolos que eram usados no nacionalismo ucraniano da Segunda Guerra Mundial. Coisa do Stepan Bandera, que era um nacionalista, ultranacionalista ucraniano, que lutou junto com os nazistas, porque ele queria a independência da União Soviética. Então se aliou aos nazistas. Só que os nazistas também não queriam que a Ucrânia fosse independente. E foda-se você, Stepan Bandera. É que dominou, Mas né? Os nazistas Ele dominaram. matou judeu pra caralho, Essa esse cara. simpatia de uma galera ucraniana com o nazismo é por
odiar a Rússia, assim? Principalmente. Porque a Rússia, ela... Mas não pode só odiar a Rússia? Não pode. Mas aí é aquela coisa, né? Tipo assim, você pode só odiar a Rússia, mas se você só odiar a Rússia, você não tem poder político suficiente pra fazer muita coisa. Agora, se você odeia a Rússia e se alia com quem também odeia, mas também odeia judeu e odeia outras minorias, você tem mais força pra poder fazer uma parada. No caso da Segunda Guerra Mundial, tinha esse Stepan Bandeira, que ele já tinha sido preso na Polônia por assassinar o primeiro-ministro da Polônia. Gente boa. Porque a Ucrânia fazia parte da Polônia nessa época. E aí ele foi preso. Quando a Alemanha entrou na Polônia, libertaram ele. Ele foi pra Ucrânia e declarou a independência da Ucrânia. Chegou aí, a declarar? até aí, sim. Caralho. Mas até aí, legal, né? Só que não foi reconhecido por ninguém. Legal esse cara, ele tá lutando pelo povo dele e tal. Nada muito... Aí chegaram os alemães. Aí ele falou, o que é pra fazer? Tem um monte de judeu aí, tem que matar. Beleza, não gosta de judeu mesmo. Foi lá e exterminou um monte de judeu na Ucrânia. O cara era nazista mesmo, ele era simpatizante das ideias dos nazistas. Mas sacou? simpatizante e atuou mesmo, fez as paradas. E aí, Caralho. esse cara, na época do Poroshenko, voltou a ser um cara exaltado. Aí começaram a usar, desde lá de 2014, da Euromaidan, começaram a usar a bandeira que eles usavam, que a bandeira da Ucrânia é amarela, azul, e tem um tridente no meio. A dessa galera, que é extremista, que é ultranacionalista, é vermelha e preta. Quando você vê documentários sobre a Euromaidan, não é que aquela... Na Netflix tem, né? Não é flamenguista, não, que mora na Ucrânia. Não? Não. São os neonazistas. Sim. E... Que é pior. E aí... Tô brincando. Beijo pra nação rubro-negra. Adoro falar isso. Nação rubro-negra. Tô brincando. Essa galera começou a exaltar mais essa bandeira, o Stepan Bandeira, a bandeira, o Bandeira. Antônio, o ator. Inclusive, não é flamenguista, mas o Batalhão Azov, ele é formado por hooligans, né? Por ultras, torcedores. Os caras chegaram e entraram nessa pira de ficar lá defendendo a Maidan, aprenderam a fazer coquetel molotov, a atirar, defender o perímetro. Brigar, né? E aí falou assim, agora vamos lá pro Donbass pra matar os russos. Caramba. Entendeu? E nazistão. E foram pra lá. E lutar contra os nazistas russos. Nessa briga, a gente torce pela briga, né? Pois é, porque se eles fossem só pra outro lugar, fazer nazista contra nazista... Deixa lá, só vai diminuir o número de nazistas. Se puder filmar e botar um pay-per-view, eu tenho 40 conto meu ali fácil, tá? Pega essa galera que tu gosta, que narra LOL, e põe uma câmera de Chepão, cima. botar o Chaep, botar o Chepão pra narrar nazista contra nazista. Bom. Será que a gente não consegue chegar num acordo desse tipo? Tipo de falar, nazistas russos se encontrem com nazistas ucranianos. Ao meio-dia na Ceilândia. Isso. A gente arranja um lugar que tá desvalorizado, dá uma grana. Pra dar uma grana, um grande... pegar uma região bonitona. Eu acho Pra maneiro. investir no turismo. Pra investir sempre. Foz do Iguaçu. Lutar sem nazistas ucranianos. É o Hunger Games, né? É o Hunger Games. Se sobrar no final, cai uma bomba e mata o resto. Se sobrar, sei lá. Quem ganha é o entretenimento. Isso é o maior vencedor. É verdade. É o nosso público. É bom. Então, mas essa galera do Batalhão Azov, eles eram uma milícia, tá? Não tinha nada a ver com o governo. Era antes. Era. Isso. Aí, na época do Poroshenko, ele voltou com esses símbolos, né, do ultranacionalismo ucraniano. Ele botou na Constituição como objetivo estratégico entrar pra União Europeia e pra OTAN, né? E tá ainda hoje. Tá. Na Constituição da Ucrânia. Isso. E a galera fala que o Putin não tem argumento, né? E falou também que todas as milícias que eram contra os separatistas russos iam ser incorporados ao exército da Ucrânia. Então o Batalhão Azov, que era uma milícia, eles têm até, se vocês procurarem no Google, bota lá Summer Camp Azov Battalion. Eles têm colônia de férias, tinham, né? Agora não tem mais nada. Com o Zac Efron. De colônia de férias pra crianças de neonazista. É sensacional. Eu queria ver. Disney Plus apresenta.
Então, essa galera foi incorporada. Todas as milícias que são contra os separatistas vão sendo incorporadas à Guarda Nacional. E aí, por isso que falam que tá dentro do que é institucional, né? Tá dentro do... O Zelensky, ele não tem nada a ver com isso, na verdade. Ele não é tão nacionalista quanto era o Poroshenko. Ele era mais de boa, ele era família de judeu, né? Ele é pró-ocidente, mas ele pegou o bagulho já pronto, sacou? Já tem nazista no exército e ele já tem os objetivos lá. Sim, e os nazistas são contra a Rússia, né? Sim, assim sim. como a gente também não tá bom de Esses nazistas não têm poder político. Eles têm partidos políticos, eles não elegem muitas cadeiras, né? Muitos membros, porém, eles têm poder militar, né? Eles têm tanque, tem armamento, tal, não sei o quê. Interessante que tem até armamento israelense. Caramba! E nazista com armamento israelense. Não, e o Zelensky, ele ficou puto com Israel, né? Que Israel não mandou arma. Ele, pô, não tá mandando por quê? Aí todo mundo fala, porque sempre mandava. E aí agora tá com esse papinho de que não manda. Pô, peraí. E aí, ele pegou meio que já o negócio tava pronto. Ele não é o cara que arquitetou. Pensei E essa parada da ele. OTAN realmente era uma intenção da Ucrânia, né? Na época do Poroshenko. Mas pra OTAN nunca foi muito... Tava engavetado isso aí, sabe? Não era prioridade. Mesmo porque é arrumar uma briga com a Rússia, né? A Ucrânia é muito próxima. A União Soviética foi formada pela Ucrânia, Bielorrússia e a Rússia, né? E acho que o Cazaquistão também. Então é diferente. Você pode pegar outros países próximos e até que fazem fronteira, mas que são pequenininhos, países bálticos, que não fazem tanta diferença. Mas a Ucrânia, mas é isso. E aí ficou nessa de nazista contra nazista ali. Ah, cara, eu... Tá triste, cara? Vai chorar? Eu tô muito emocionado, assim, porque é muito bizarro como que... Óbvio que, pô, gente morrendo é uma merda, é óbvio que pô, a gente fica se sentindo mal, e aí é sempre um puta... É muita energia que gasta pra estudar esses bagulho, tá ligado? Porque tu sempre chega numa conclusão, tu fala, mas matou, assim, não pode, tá ligado? E todo mundo meio que matou todo mundo, e aí... Os caras são nazistas. E assim, cara, obviamente que por disclaimer, nazismo é ruim, mas... Todo mundo sabe que nazismo é usado com uma puta bucha, igual o Putin usou pra poder invadir. Aí qualquer coisa que tu faz... Às vezes tem gente que faz coisas tão ruins quanto os nazistas. Porra, eu tava falando... A gente gravou esse dia episódio sobre o Japão Imperial. Cometeu atrocidade pra caralho, mas, porra, do lado da minha casa tem uma van com a bandeira do Japão Imperial, porra. Tá ligado? E é isso, tá ligado? E não tô falando que... Vamos deixar de odiar o nazismo. Vamos odiar mais gente. Exatamente. Odiar mais nações. Eu concordo. Eu sou um cara do ódio. É porque eu gosto disso. Porque eu acho que o nazismo ele é muito bucha-zona. Ele é muito usado como eu invoco a carta nazismo. Logo você está errado. E não é bem assim, né, cara? Quer dizer, não, é assim. Também, é né? Assim. Mas você não pode... Tá sempre errado. Mas tá sempre errado, mas tem outras mais pessoas erradas também. Exatamente. Então eu acho que a gente não tem que... Porra, é porque parece que justifica tudo. Tá ligado? Tipo assim, pô, matei 1 milhão de pessoas. Mas era um nazista. Então, mas Se matar 1 milhão de nazistas... Você pegar a filmagem de Mariupol hoje, que era onde o Batalhão Azov tava resistindo lá, tal, não sei o quê, virou um estacionamento. Aí, porra, estão falando que conseguiram eliminar ou enfraquecer ao máximo o Batalhão Azov. Aí. Porra, legal, ótimo. Só que terraplanou a cidade. Era todo mundo nazista lá? É isso aí, não. Pô. É esse o papo. Não era, né? Tá ligado? Inclusive tem gente russa lá, né? Que teve que sair, teve que fugir. Porra, o próprio Arnold Schwarzenegger fez aquele vídeo esses dias, viu? Dele falando, pô, meu pai... Ele não disse com todas as palavras, mas deixou claro que o pai dele lutou na Batalha de Stalingrado. A batalha mais pica de todos os tempos. É austríaco do lado dos nazistas. Ele deixou claro isso. Sim. Achei até uma atitude bem... pica dele, assim, ficar chegando, não, meu pai... mas não tem como falar que não, né? Sim, mas é aquele tipo de coisa que daria facilmente pra dar uma mas ele só falou... É que nem o Ratzinger, né? Ratzinger. O Papa? Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Esse aí, lado de quem? O Papa nazista lutou. O Papa alemão, alemão tava de que lado? Mas esse é o papo. Tipo, mas ali é só olhar que tu sabe. Mas o... o olharzinho o olharzinho deixa claro. Palpatine. Mas ele é mal, o Schwarzenegger, é porque ele fala sobre a guerra. E ele fala o quanto ele admira a Rússia.
né? E ele fala da época que Ele ele fala que admirava. quando ele era criança, o primeiro fisiculturista que ele viu Soviético. era russo, era soviético. E aí o pai falou, não, esses caras não, pô. Arruma um alemão pra você gostar. O que ele quer dizer com isso? Entendeu? Ficou claro, todo mundo sabe. Mas esse pra mim é o pensamento. São os caras ruins, é isso. E ele falou que o pai dele voltou, nunca mais foi o mesmo, né? Voltou da guerra transtornado pelo que ele viu na guerra, pelo que ele passou, porque foi uma batalha muito... Pô, Stalingrado, esse pai é o maior do mundo, É. da história da humanidade, assim, desse nível, pica. assim, do caralho. Ah, mas voltou com souvenirs, né? Voltou. É isso que importa. No final, né? Souvenir? É um É souvenir. isso, essa é a mensagem do episódio. Eu acho que o ouvinte tira suas próprias conclusões, cara. É uma obra. O ouvinte interpreta como quiser. Não sendo nazista, tá bom, ouvinte. Ai, Alexandre. Então é isso, Alexandre. É isso. Essa é a história da Ucrânia medieval. Tchau, tchau. Beijo. Falou.